A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, eu gostaria de meditar com os amados irmãos na santa palavra do Senhor. Aqui no livro de Provérbios, no seu capítulo 6, a partir do verso 16, que diz assim, ó: Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, línguas mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Esta é a 7ª que o Senhor, a sua alma abomina: o que semeia contenda entre irmãos. Pois é, o que significa isso? Quando se semeia contenda entre irmãos, há uma divisão. A igreja perde a força porque a igreja está dividida. E nenhuma casa dividida contra si mesmo vai prevalecer. A união com Cristo, ela vence todo o inferno. Então a gente sabe que o diabo se aproveita pela falta de vigilância de alguns irmãos que falam coisas que não devem, que não tem prova, e aí acaba colocando uns contra os outros, enfraquecendo até aqueles que estão chegando agora na fé. Porque a pessoa vai dizer, se há essa divisão, se essa mesma confusão aqui, fofoca de irmão contra irmão, essa conversa de irmão contra irmão, um julgar o outro, um condenar o outro, para que eu vou fazer parte? Entrar para a mesma panelinha que tem aqui fora? Dentro da igreja há uma união, a gente aprende a disciplina do Senhor que não devemos julgar. Nós temos sim que exortar, conversar, mas não espalhar para os 4 cantos de planeta coisas que não convêm, que não é verdade. Então eu tenho visto muitos crentes, como diz, matando crentes. É verdade, então essa palavra aqui nos dá uma verdadeira exortação e até mesmo nos alerta que isso pode acontecer no meio dos irmãos. Há derramamento de sangue. O que significa esse derramamento de sangue? O desvio da fé também. Porque quando a pessoa larga a fé, o sangue dá vida. Quando ela perde a vida pelo sangue que foi derramado lá na cruz, ela perde a salvação. A testemunha falsa também pode prejudicar muito, que profere mentiras. Olhos altivos, daquela pessoa que se acha melhor. Olhos altivos, nariz empinado, né? E a língua mentirosa, porque a mentira é do diabo. O diabo é o pai da mentira. Então, se a gente quer exortar um irmão, a gente conversa, chama num canto, bate um papo, não fica espalhando nos 4 cantos do planeta, para que todos saibam, para escandalizar o evangelho. Até porque a pessoa que fala ali não tem certeza, ela não acompanha a vida da pessoa. Eu vejo muitos irmãos falando mal de outros irmãos porque eles são maiores, já são alguma coisa dentro da igreja, já alcançaram um cargo eclesiástico e acham, entendeu? Até mesmo que podem fazer e machucar outras pessoas, e Deus condena isso. Quando começa a escandalizar o evangelho, quando começa a escandalizar a própria obra, porque está escandalizando, o irmão está escandalizando a obra, isso não é de Deus. Mas o que a Bíblia, eu estava vendo em 2 Tessalonicenses, aqui no seu capítulo, é isso mesmo, no seu capítulo, vamos ver aqui, 5, no seu capítulo 5, a partir do verso 4, diz assim: Rogamo-vos também, irmãos, admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo ou de pouca fé, sustentai-vos os fracos e sejais pacientes para com todos. Aqui não manda julgar, manda ser paciente para com todos. E até por desordeiro, manda ser o quê? Aos desordeiros diz assim, ó: aos desordeiros consolei
consoleis. Infelizmente tem irmãos julgando irmãos, condenando irmãos. Você não vai mais na igreja, você está fora, você está caído, você está destruído, você... Não é isso assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu fico analisando, porque Deus sabe realmente da nossa vida, o que nós temos com Ele. Ele é que é testemunha da nossa vida. Ninguém pode se opor. Por mais que a gente respeite a autoridade, a pessoa não pode se opor como se fosse o próprio, Deus. A pessoa tem que ser, como fala dentro da palavra, uma pessoa que orienta, que exorta. Entendeu? Mas, infelizmente, no nosso meio tem crentes matando crentes. Isso é contra a palavra de Deus, que é fácil eu chegar e falar, fulano de tal sair da igreja, já era, perdeu a salvação, J.A., ou seja lá quem for, Priscila Alcântara e tal. Mesmo com todos esses erros dele, Kleber Lucas, eu não posso julgar eles por nada, porque é Deus que vai julgar ele, não eu. Eu falar mal deles, eu vou estar fazendo parte daquele site para mim é o mais diabólico, Fuxico Gospel. Se é fuxico, é fofoca do diabo, não é gospel. E gospel é uma coisa do diabo. Então, eu, em vez de julgar, eu tenho que orar. E aquelas pessoas que prestam atenção a esse tipo de gente, também acaba tendo problemas mais cedo ou mais tarde. Então, vamos sempre estar na presença, buscar na presença a orientação e Deus vai nos abençoar. Amém? Fiquem todos com essa mensagem. E que Deus abençoe a todos rica e poderosamente no nome do Senhor Jesus. Graça e paz. Shalom Adonai.